Tem alguma passagem na Bíblia que você gostaria de ter vivenciado? Estar lá naquele momento? Ah, tá. Nossa, irmã, eu vou te dizer, eu sou meio bobo, né? Eu sou igual uma criança. Primeiro eu queria estar em um daqueles evangelhos. E eu gostaria de estar com certeza em alguma passagem que Jesus esteve. Então, talvez não sei, no Monte da Transfiguração, no Sermão do Monte. Vendo Jesus dizer, bem-aventurados que Eu choram. pensei nisso. Meu Deus! Nossa Senhora! Eu nem sei que maravilha seria estar ali, ver Jesus e estar com Jesus, meu Deus. Mas acredito que estar nos evangelhos, no Sermão do Monte, vendo ele pronunciar aquelas palavras, não teria nada igual estar com o nosso Senhor. Ainda bem que um dia estaremos com ele. Amém. E até bom, vou usar um parênteses para falar do pastor Eurípides. Se o pastor Eurípides estiver ouvindo, foi um dos primeiros pastores que eu tive, um dos homens mais simples e humildes. Talvez ele nem lembre disso. Ele dizia para mim, olha, se você quiser me achar no céu, procura Jesus. Por quê, pastor? Porque eu vou estar coladinha no pescoço dele. Que coisa linda. Vai Então, ter gente pendurada ali. E eu acho que eu vou ser um também dos pretendentes para isso. Então, Jesus é tudo. Eu gostaria de estar nessa passagem. E você, conta a sua. Eu? Também? Eu gostaria de estar em vários momentos, mas eu acho que gerar Jesus, estar no lugar de Maria, Nossa! seria Bem-aventurado. Né? incrível, né? É, muito bem escolhido. Mas pela minha personalidade também, eu me veria à frente de diversas batalhas também. Eu me poria ali na frente Amém. E falei, vamos lá. Amém, amém. Precisamos de gente assim. Eu tenho uma mansidão, acho que o Senhor me dá, mas a força está aqui, assim, se preciso eu vou lá na frente e para guerrear mesmo. Amém. Glória a Deus. Como foi a sua jornada de conhecimento, pastor? Desde o princípio você já entendia a Bíblia? Você começou a ler e já foi tendo as revelações do Espírito Santo? Sim. Isso é uma doutrina muito interessante, que é a doutrina da iluminação. Quando um ímpio lê a Escritura, às vezes ele não vê nada mais que palavras, um embaralhar de coisas. Tanto é que dificilmente o ímpio, ele crê ou ele entende só lendo. Mas após a conversão, nós recebemos o Espírito Santo. E Deus mais uma vez mostra o seu amor, né? Ele escolhe habitar dentro de nós. E o Espírito Santo faz o quê? Ele ilumina as Escrituras. Com certeza você já deve ter lido textos que queimou no seu coração, ou textos que se misturaram com suas lágrimas enquanto você lia, e você às vezes nem entendia porque aquilo falava tanto. É o que o Senhor fez comigo. Claro, tem textos muito difíceis que requerem estudo, o grego, o hebraico, mas alguns textos, principalmente os do Evangelho, eu me lembro de ler no meu quarto várias vezes, e eu não tenho mais essa Bíblia, infelizmente. Muitas páginas estavam enrugadas De lágrimas. com as minhas lágrimas. O entendimento que o Senhor foi me dando de certos textos, de certas passagens, foi ali bem no início. Então eu comecei lendo, orando, e alguns textos mais simples, já entendendo que o Espírito Santo ilumina qualquer pequenino, mesmo quem não tem escolaridade, o Espírito Santo vai dar entendimento da palavra. Aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que eu tinha um chamado para pregar. Então, aí, óbvio, eu tinha que me preparar. E esse chamado, como você foi identificando? Que muita gente fica com medo no começo. Eu não sei qual é o meu chamado, se é para uma coisa, se é para outra. Eu vou dizer o que os teólogos ensinam e como foi na minha vida. Para a gente identificar um chamado, existem dois tipos de chamado. É o chamado interno e o chamado externo. O chamado interno é quando nós temos uma forte inclinação para alguma área da igreja. Somos tomados de um desejo. Se é evangelismo, nós somos tomados de um desejo de testemunhar, de pregar para as almas. Se é de diaconia, diáconos, somos tomados de um desejo de servir,
ficar na portaria, ajudar a limpar, manutenção. Se é da pregação, temos uma forte inclinação para ensinar, explicar. E eu me lembro, esse é o primeiro, depois eu conto do meu chamado. E o segundo é o chamado externo. Por quê? Como eu sei que aquilo não é só emoção, fogo de palha. O chamado interno é confirmado pelo externo. O quê? A igreja, onde eu estou, ela confirma aqueles dons. Ela diz assim para mim, se eu tenho chamado a pregação, pessoas ao meu redor, a congregação, bem como a liderança, diz, você tem vocação para isso. Você abriu um culto, fez uma oração, você leva jeito. Outro começa a te chamar de pastor. E quando você tem a oportunidade, toda a igreja, ela sente paz, ela concorda, ela confirma. E aí a coroação vem com a liderança. Então sempre isso, chamado interno. Então você pensa assim, mas eu não queria esse ministério, eu queria esse. Calma, o Senhor não vai te dar aquilo que você não deseja. O ministério, a vocação é identificada pelo desejo. Você terá um forte desejo de fazer algo. Então Deus vai te usar naquele algo. E aí vem a igreja, a sua liderança e confirma. Comigo foi assim. Quando os pastores pregavam, eu tinha vontade de tomar o microfone da mão deles e falar, até que um dia eu tive a oportunidade. Então o desejo e a oportunidade. E quando eu tive, eles olharam assim, esse jovem leva jeito. E começaram a me experimentar. E aí eu ingressei no ministério da pregação. Então, chamado interno, desejo e o chamado externo, a igreja. Aí vem outra pergunta. As pessoas podem ter mais de um chamado? Sim, claro, com certeza. Mais de um dom? Sim, pode ter mais dons. E eu me lembro que ao mesmo tempo também eu tinha uma vocação muito grande para almas. Eu lia muito biografia de missionários, de evangelistas, e eu queria tanto falar pessoalmente, assim, boca a boca, quanto no púlpito, falar da cruz, chamar as pessoas à conversão. Então a gente pode ter mais de um chamado também. Teve algum momento em que você se viu já fazendo aquilo que você havia sido chamado e se julgando ou sendo julgado por outros? Que não estava bem feito, ou você achando que poderia ter feito melhor, ou que tinha que estudar mais? Sim, sim. Aí no começo a gente tropeça um pouco, né? A gente vai mais com a emoção, a gente não está tão preparado, né? E assim, né? Se você notar, os discípulos deram tanta cabeçada. Pedro então afundou nas águas, Pedro falou, cortou a orelha do soldado. Então, todos nós temos o nosso início de Pedro, precipitados, afoitos. Ama tanto o mestre que quer matar pelo mestre. Pedro, embainha a espada, né, tal. E então, eu tive meus tropeços. No início, falei coisas precipitadas, me equivoquei em alguns pontos nas doutrinas. Mas, caindo, levantando, apanhando, você aprende, né? E aí, logo, eu ingressei na teologia reformada, né? Deus foi tão gracioso comigo, meus primeiros anos de convertido, esse aqui eu nunca falei, a primeira vez que eu estou falando, uma vizinha já havia se convertido. E essa vizinha ficou sabendo que eu me converti. E crente, quando sabe que amigos se convertem, é uma alegria. E ela me deu uma fita cassete na época, videocassete, né? Daquele pregador chamado Josué Irion, que falava da Disney e Nintendo. E nessa pregação dele, ele cita alguns homens de Deus. Ele cita David Brainerd, Martin Lutero, ele cita John Wesley, ele cita John Knox. Ele diz, compre seus livros, vai mudar a sua vida. Então eu ouvi isso. E eu lembro de ter acabado de ouvir, corri para a livraria para ver se achava esses livros. E eu encontrei e fui lendo as biografias. Só que essas biografias falavam mais só da piedade, não falavam muito da teologia. Da oração deles, do jejum deles, do amor pelas almas. Eu ficava encantado, John Knox falando, dá-me as almas da Escócia, senão eu morro. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu nunca ouvi isso, que coisa linda. O David Brainerd, que evangelizava na selva os índios, ele falava, tenho necessidade de comer e de dormir, mas contanto que me dê almas, viverei. Meu Deus, que coisa mais linda. E jejuava e orava mais de 2 horas, eu imaginava, eu não acreditava que era possível orar mais de meia hora, por exemplo. Esse homem falando que orava 2 horas na selva. Então eu fui tendo contato com essas coisas gloriosas. E aí um dia que me marcou, ele escreveu um diário, e ele escreveu assim no diário dele, do David Brainerd. 14 de agosto.
Completo 24 anos hoje. Me entristece muito saber que vivi tão pouco para a glória de Deus. Meu Deus, o que é isso? Eu achava uma coisa tão elevada. E aí outra coisa que me marcou na biografia dele, ele queria muito ganhar as almas. Um dos primeiros motivos da gente ganhar almas é por amor a elas, por vê-las salva. Esse era o segundo motivo dele. O primeiro era outro, que eu nunca tinha visto ninguém dizer. Ele, Senhor, eu quero ganhá-las porque elas não te dão glória. Elas blasfemam de ti. Então o maior desejo dele em ganhá-las é para que, sendo salvas, elas iriam glorificar Deus. Meu Deus, isso elevou tanto o meu entendimento. É verdade, eu quero que São Paulo se converta para São Paulo glorificar a Deus, amar a Deus. Então isso foi muito bom. E passado o tempo, eu fui aprendendo a teologia deles, eu vi que eles eram reformados, eles eram calvinistas, e aí eu fui ingressando na teologia reformada, que hoje é defendida pelo Hernandes, pelo Paul Washer, pelo Augustus, Nicodemos e tal. Quais foram os pontos que te trouxeram mais luz a partir desse momento de que você não compreendia e passou a compreender? Sim. O que eu mais gostei foi, o que me deu mais luz foi a soberania de Deus. Porque antes eu entendia assim duas coisas. Está tudo na mão do homem e esse mundo está desgovernado. Deus, eu não sei o que Deus está fazendo, porque, meu Deus, é só maldade tudo. Aí eu compreendi a soberania de Deus, principalmente lendo um livro, quem está ouvindo vai querer comprar, do A.W. Pink, sobre Deus soberano. Ele ensina, não há uma partícula de poeira andando aqui no ar que Deus não governe. Eu falei, uau, eu achei isso o máximo. Deus não está no trono roendo unhas com só medo. Olhando assim. Sim. Ai, o que vai acontecer? Não, Deus tem o controle de tudo. E isso me deu muita paz. Porque esse Deus que tem o controle de tudo está do nosso lado. Nos chama de filhos, a quem nós chamamos de pai. Então não é bom você saber assim, ó, olha aqui nessa casa, quem manda e desmanda é o fulano, sou João. Ah, tá. E o que tem, Karina? Ele é meu pai. Significa que o que quer que ele faça, mesmo que eu não entenda, ele fará para o meu bem. Porque um pai não pode fazer mal ao seu filho. Deus é assim. Será que é uma compreensão, né, da parte da Bíblia que se diz, o mundo jaz no maligno? Daí as pessoas acham que se o maligno está no mundo, que Deus está de braços cruzados. Sim. Que é ele que está o dominador, o todo-poderoso, que agora ele é que domina. Não é? Eu acho que é um pouco esse entendimento distorcido. Tá, o mundo jaz no maligno sob a permissão de Deus, Sim. não fora do controle de Deus. Vamos lembrar de Jó. Olha, viste meu servo Jó, não, homem como ele, tal. Aí o diabo, claro, ele está, mas não é mais poderoso do que Deus, jamais. Aí o diabo fala para Deus, claro, você cerca ele de bens, tira tudo dele, tal. Aí Deus fala assim, vai, toque em tudo dele. Mas, olha o mas, não tira a vida. Pôs um limite para o diabo, daqui você não passa. Pergunta se o diabo passou. Não passou. Então, se a gente crê nisso, a gente vai ter paz. O diabo atua, mas ele tem limites.